O pensamento pode criar a ideia que fará toda a diferença na sua vida. Aí eu vou dar aqui alguns exemplos, tá? Então, por exemplo, como que surgiram os supermercados? Porque o supermercado é uma ideia moderna, né? Ela não é uma ideia nova. Antigamente, nós comprávamos mantimentos, comida e outras coisas num lugar chamado armazém. Aqui tinham os secos e molhados e assim por diante, tá? Então, os supermercados são uma ideia nova. Então, como surgiram esses supermercados? Vamos ver agora. Em 1916, nos Estados Unidos, Clarence Saunders, um modesto empregado de um armazém. Olha só, ele era empregado do armazém. Ele estava numa fila com uma bandeja nas mãos, esperando para se servir em uma cafeteria que oferecia uma novidade, o autoatendimento. Olha só, o self-service aqui nascendo, né? Então ele estava lá na fila, esperando a vez dele, com uma bandeja na mão, para pegar a comida. E aí, enquanto isso, ele estava pensando, e ele era um trabalhador de um armazém, então o mundo dele é o armazém, né? E aí ele teve um insight. Então, enquanto ele aguardava na fila, teve um insight. Em seu pensamento, ficou testando a ideia do autoatendimento em diversos negócios, até que se fixou nos armazéns. Então é natural, né? Ele trabalhava no armazém, ele era empregado de um armazém, né? Aí ele estava pensando assim, nossa, mas será que isso, por exemplo, daria para fazer com postos de gasolina? Interessante, parece que dá. Aí ele ficou imaginando onde que aquela ideia se encaixaria. Então ele foi testando. Será que serviria, por exemplo, para vender ferramentas? Pode ser também, né? Só que aí ele era empregado de armazém, e então ele fixou-se no que ele conhecia melhor. O que ele conhecia melhor? O armazém onde ele trabalhava. Em poucos meses bolou um projeto de adaptação de armazéns, que é o que ele manjava, criou uma rede de supermercados e se tornou multimilionário. Então, claro, ele não criou a rede de uma vez só, né? Ele criou um mercado e aí, conforme o dinheiro foi entrando, ele foi expandido, né? Mas com isso ele se tornou multimilionário na época dele, 1937, tá? Então, de um simples empregado de um armazém, ele se tornou dono de supermercados e se tornou multimilionário. Apenas numa, podemos chamar de divagação, mas não, a ideia dele não estava divagando, né? Divagando é quando a gente está pensando em nada, né? Quando a gente está pensando em bobagens, pensando em coisas triviais, corriqueiras, mas não, ele estava ali na fila e ele começou a pensar naquela situação que ele estava vivendo, e aí ele associou isso com o trabalho que ele já executava, somou as duas coisas e transformou na ideia do supermercado. E aí, gostou desse vídeo? Este é somente um pedaço do vídeo principal. A aula completa está no link aqui embaixo na descrição. Mas antes de você ir para o vídeo, eu quero pedir para você dar um like nesse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos que nós postarmos aqui e eu aguardo você lá na aula principal. Muito obrigado e vejo você lá.